Olá, saúde e consciência. Nós estamos hoje aqui para conversar com você sobre obesidade. E para esse assunto, nós temos a nossa convidada, a nutricionista Kátia Sari Moura, que trabalha no Centro de Saúde Escola da Universidade Paranaense e também atende na Clínica Mater Clínica. Tudo bem com você? Tudo bem. Obesidade é um problema de saúde pública no Brasil? Quais são as preocupações, o que a gente pode estar falando em relação a isso para quem está nos assistindo hoje e quer saber muito o que é obesidade, sobrepeso, obesidade mórbida? Então, como você mesmo disse, né, professora, a obesidade é uma questão de saúde pública, sim. Hoje o SUS gasta aproximadamente 3 bilhões e meio por ano e isso pode aumentar aproximadamente 10 vezes mais se a situação continuar assim. E a obesidade, ela tem como característica a gordura corpórea, né? Então, assim, ou ela é uma gordura acumulada nas vísceras, ou ela é uma gordura acumulada pelo corpo todo. Existem algumas classificações sobre a obesidade e onde a gente usa um critério de avaliação de índice de massa corpórea. Então, como é feito isso? Então, para a gente saber o que é sobrepeso, o que é obesidade, o que é uma obesidade mórbida, para ir para uma cirurgia bariátrica, a gente tem esse critério, que é a altura ao quadrado, ela dividida pelo peso. E isso classifica, então, entre 25 e 29, uma pessoa com sobrepeso, acima de 30 com obesidade, daí tem os 2 graus, e acima de 40 essa obesidade mórbida. Então, quando eu estou acima do meu peso, meu índice de massa corpórea, é assim que fala? Isso. Né? IMC, isso. né? Uhum. Ele está em que valor no meu cálculo? Acima do peso? Acima do peso. Ele vai estar entre 25 e 29, se você tiver com sobrepeso. Com sobrepeso. Isso. E então, normal ele estaria até 24. Então, eu posso, assim, colocar que pela classificação, o ideal é que eu esteja com IMC até 24. Isso. Uhum. E se eu estou com sobrepeso, eu estou acima de 24, entre 24 e? 29,9. E acima de 29,9, ou seja, seria 30? A obesidade grau 1, né? Depois ela vai para grau 2 e o grau 3, que seria a obesidade mórbida. Ainda eu tenho essas 3 classificações da obesidade. Existem. Você falou em acúmulo de peso, questão de distribuição no corpo. É aquela situação que fala assim, corpo pera, corpo maçã? Isso. Existem algumas pessoas que têm um biotipo diferente, assim a gente pode dizer. O corpo pera, que acumula nas coxas, nas pernas, né? E o maçã, que acumula nas vísceras, na região abdominal. Os dois são preocupantes, mas a gente tem uma atenção bem maior em relação ao corpo maçã, porque aonde essa gordura está acumulada, pega os órgãos vitais, né? Então, assim, a pessoa pode desenvolver uma esteatose hepática, o próprio diabetes, né? Que é o acúmulo dessa região em relação à gordura, as doenças cardiovasculares e existem até vários tipos de câncer. 30% dos cânceres estudados nas universidades hoje têm uma grande afinidade pela gordura visceral. Então, o corpo maçã é uma forma delicada que antigamente chamava do corpo de barriquinha, né? Isso. Então, e que a gente observa muito no sexo masculino. Não desmerecendo a questão do sexo feminino, mas a gente observa bem mais isso no sexo masculino. Né? 48% das mulheres e 50% dos homens têm essa gordura bastante evidente, né? E, na verdade, mais os homens, porque eles passam por longos períodos de jejum e posteriormente uma hiperalimentação. Então, o que isso faz com que o metabolismo ele trave, né? A hora que a pessoa se alimenta é uma refeição, é uma alimentação exacerbada, então ele acumula. Ele acumula onde? Como forma de gordura nessa região. Eu estava preparando a matéria e até me interessei numa publicação que saiu no site da ABESO, Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, publicada com fonte da Vigitel. Né? E que coloca que, você está falando dessa questão do homem, que 50% cerca de 50% da população brasileira hoje está acima do peso. E que desses 50%, né, essa média, existem alguns fatores de risco alimentares. E o que eles colocam em relação a isso é a questão de
consumo de carne, consumo de leite integral, carne gordurosa, leite integral e a substituição da bebida da água pelo refrigerante. E que isso acontece mais com o homem. É que, na verdade, a situação chegou numa questão seguinte. Tínhamos o tradicional, nossas refeições com o arroz, o feijão, a nossa carne, né, salada, legumes, enfim. Hoje as pessoas começaram a substituir essas refeições importantes por lanches, por porções de fritura, entendeu? Então, assim, na verdade, não se caracteriza por esses únicos específicos alimentos. O leite integral, coitado do leite integral, né? Se fosse assim, a gente não poderia nem mais tomar. Então, assim, mas sim na quantidade utilizada pelaquela pessoa, porque é uma coisa bastante individual, sabe, professora? Então, assim, a pessoa vai almoçar. É rápido, não vou no self-service, não vou comer a refeição, né? Vou comer um lanche. Então, assim, hoje, uma coxinha é equivalente a mais ou menos 6 colheres de sopa de arroz, 6 de feijão, um bife bem avantajado, 4 colheres de legumes, entendeu? Então, assim, se for ver, as pessoas estão com uma concepção errada em relação a isso. Eu não vou almoçar, só vou comer um lanchinho. Então, assim, é nessa questão que entra essa relação, porque é que o brasileiro está perdendo essa cultura, né, de fazer suas refeições corretamente, né, o nosso trivial arroz e feijão, indo para os seus lanches rápidos, é aquela questão complicada. E interessante, né, porque o Brasil tem uma característica de ser essencialmente agrícola, né, e aí a nossa alimentação está indo para o lado americanizado. Nós paramos no momento em que você falava sobre a coxinha, fiquei extremamente interessada na história da coxinha, porque a gente tem um problema aqui na universidade, né, que vê que o aluno não tem tempo de ir para casa, o funcionário às vezes não consegue, aperta um pouco o tempo, e aí precisa fazer um lanche rápido, e a gente está assim, extremamente feliz achando que eu vou comer só uma coxinha e um refrigerante zero e tá ótimo e não vou comer tanto. É verdade isso? É complicado. É por isso que a Organização Mundial de Saúde de 2012, num relatório, diz que 12% da população mundial é obesa. Então, assim, são características bem marcantes e tá aí pra gente modificar isso daí. Essa obesidade que preocupa tanto a Organização Mundial de Saúde, que preocupa tanto a política de saúde brasileira, né? Ela tem entrado também na questão das empresas, não é verdade? Sim. Uma preocupação nas empresas hoje com os funcionários em relação a esse sedentarismo, essa alimentação inadequada. Aqui na universidade existem alguns programas que trabalham a questão da prevenção da saúde do trabalhador em relação à hipertensão, à diabetes. E agora tem uma novidade aí que é você quem está encampando a ação junto ao pronto atendimento escola, né, ambulatorial de enfermagem, sobre o programa de obesidade. Como que funciona o programa? Esse programa ele vem de encontro a uma necessidade de qualidade, de proporcionar qualidade de vida para esses funcionários, né? Então, como seria? Então, assim, aumenta a qualidade de vida, aumenta a produção, né? E assim existe um fechamento de ideias. Então, a instituição teve esse interesse em promover saúde, juntamente com o curso de enfermagem, e a gente faz essa avaliação. Os alunos do último ano fazem uma avaliação, né, uma triagem. Posterior a esta triagem feita pela enfermagem, a gente analisa se esse paciente, né, esse funcionário está com uma síndrome metabólica, que seria essa questão da obesidade abdominal, os exames alterados, principalmente glicemia de jejum, triglicérides, algumas frações de colesterol e a pressão arterial, né? E aí fecha uma conduta e passa então essas informações. O que seriam essas informações? Informações inerentes a alimentos importantes para restrição nesse período, né? Porque ele é um programa, não é só uma questão de chegar, eu quero reduzir peso, um cardápio, tchau, não existe isso. Então, assim, ele é um programa, a pessoa acompanha, existe inicialmente restrição de alguns alimentos, a gente está trabalhando em relação ao índice glicêmico dos alimentos, que é a carga de açúcar que ele traz para a refeição.
né? Então, assim, existem alimentos que são mais ricos em índice glicêmico, outros que são controladores. Então, a gente faz uma avaliação, né, individual e fecha uma conduta para estar melhorando a qualidade de vida desse funcionário. E aí você faz um acompanhamento Isso, mensal. é feito um acompanhamento mensal, em alguns casos quinzenal, né? E vai verificando como o corpo responde a essa restrição, tirada, troca de alguns alimentos. Vou fazer uma pergunta que o nutricionista fica brabo quando a gente pergunta. Tá? Cardápio ou dieta? O que é isso? A gente fala assim para o nutricionista, faz um cardápio? Ele fala assim, não é cardápio. Né? Eu quero uma dieta. É cardápio ou é dieta? Qual é a diferença? É que assim, é muito individual. Eu acredito que seja um cardápio alimentar. O que seria isso? Dentro do contexto da sua situação, foi feito o IMC, foi avaliado, por exemplo, que a professora está com sobrepeso, né? E aí eu gostaria de perder 5 quilos, né? Então, o que seria isso? Seria um cardápio do qual tivesse um equilíbrio alimentar, né? Então, você tem uma necessidade metabólica, você vai ter uma atividade física, que é muito importante para que todas as restrições alimentares tenham um efeito melhor. E aí você vai chegar a esse valor. Então, por um tempo, você terá uma dieta. Por um tempo. Você chegou numa dieta, por exemplo, de restrição alimentar, tá? Vamos dizer que 30 a 60 dias você tem uma dieta de restrição alimentar. O que significa isso? Você vai ingerir menos do que você precisa. Você vai ficar bem próximo ali na questão para que você não acumule, mas é um equilíbrio, sabe, Jussura? Como que eu posso explicar? Senão eu acabo te enrolando. Você precisa ingerir menos para que você não ganhe peso. Você precisa ingerir a quantidade normal para idade, peso, todas as questões de um inquérito alimentar, de hábitos, respeitando sempre o seu hábito alimentar, porque a cada equilíbrio, com o tempo, aproximadamente 7.700 calorias para mais ou para menos é um quilo. Puxa! Então, assim, por isso que as pessoas às vezes, é cardápio, é dieta. Não, é uma orientação. Uma orientação que para você neste momento será de redução de peso. Daqui 60 dias será de manutenção, troca o cardápio e mantém aquele peso que você gostou de estar. E na realidade você vai orientar para que a gente continue dentro daquele ambiente que nós estamos acostumados, com aqueles alimentos, só que vai diminuir ou talvez substituir. Isso. É isso. Isso. Existem alguns então não é aquela alimentos... coisa drástica, assim, que você não vai mais comer isso. Não, existem alguns alimentos que realmente são retirados. Por exemplo, existem pacientes, né, tanto aqui quanto fora, na minha experiência mesmo, que são apaixonados pela banana. Então, é uma maldade eu deixar uma banana no cardápio de um paciente que come 8 no dia. Nossa! Então, é melhor que eu retire essa banana, substitua por um alimento, um carboidrato complexo, algo que dê uma saciedade maior, porque a banana é de alto índice glicêmico e de rápida Então a banana engorda, né? É danada. Então quando fala assim, olha, pode comer frutas e verduras, não é sentar embaixo do pé de laranja e comer muito menos uma melancia inteira, né? Ai, não fale melancia, eu sou apaixonada por melancia. Esse final de semana eu comi melancia e as pessoas ficam assim, nossa, tudo isso, né? E pensa que não engorda porque é uma fruta que tem bastante tem fibra, água, tem né? água, né? E é diurético, fala assim, é diurético, né? Então as pessoas precisam aprender a se alimentar. Né? E a questão do refrigerante, quero saber, como é que é essa história? Refrigerante diet engorda? Não. Normalmente, tá? Então, assim, as indústrias de alimentos estão se adaptando a uma nova realidade. Hoje, as pessoas estão lendo rótulos, né? Então, assim, o hipertenso, ele vai lá e lê a quantidade de sódio, né? Então, quando você orienta uma pessoa, olha, menor que 100 miligramas de sódio, por favor. Então, ele vai, pega o rótulo, lê, ele quer saber quanto tem. E a mesma coisa a questão dos diets. Alguns supermercados têm mais, outros têm menos, mas a indústria está se adaptando a essa nova realidade porque o diet é sem açúcar, ele é dietético. É ao contrário do light, que na verdade ele tem uma redução de algum componente, seja gordura, seja qualquer outra situação, dentro daquele alimento.
Então, diabético, diet. Redução de peso, controle na ingestão de gordura, né? Aí as pessoas procuram os lights. Mas, via de regra, o refrigerante é ruim sempre. Então, Kátia, nós estávamos conversando no bloco anterior, né, sobre a questão da alimentação, sobre a obesidade, sobre essa substituição alimentar, sobre a questão do salgadinho aí, esses lanches rápidos. E eu queria agora que você desse para nós, para o nosso telespectador, algumas dicas sobre nutrição em relação a, entre aspas, enganar a fome, né? Ou não cometer alguns erros que a gente costuma cometer, por exemplo, ir ao supermercado no horário do almoço. Isso é bom ou é ruim? Então, é importante que a pessoa tendo um plano alimentar, né, um cardápio, que quer que seja a nomeação, ela respeite aquele fracionamento e o porcionamento. Por quê? Porque o profissional, quando faz aquilo, ele é todo calculado, são colocados carboidratos onde tem que ser, o horário para aquilo ser ingerido. Então, isso é muito importante. Ela tendo um plano alimentar, ele respeite aquele plano alimentar. Então, no supermercado é muito complicado também, que às vezes as pessoas vão com fome no supermercado, passa na padaria, tem os vulgos, todas as guloseimas disponíveis bem próximo do balcão. Então, assim, a pessoa acaba substituindo e se alimentando, sim. Outra questão muito importante também que as pessoas têm dúvida em relação às festas, né? Eu não almocei, não tomei café da manhã, não comi lanche da tarde, à noite também não tinha nem ânimo para ir para a festa, mas enfim. Faz alimentação normal. Por exemplo, será às 8 horas, às 7 horas, o jantar, a festa de criança, o que quer que seja. Faz o lanche, por último, né? As pessoas gostam de utilizar, faz uma boquinha, né? Mas na verdade faz o lanche e retira somente o jantar. E vai para a festa, controla, né? Só tem salgadinho frito, segura em 5, só tem refrigerante, segura um copo. Então, assim, são coisas complicadas de falar, porque também tem uma questão social, né? Você acaba se fechando, acaba não indo aos eventos devido a isso. Então, acho que a pessoa ela tem que ter o bom senso, né? Porque eu não digo nem uma substituição, porque eu nunca substituiria uma alimentação por isso. Porém, o bom senso. Fechou o dia, teve uma ingestão inadequada. Ao término desse dia, no outro dia volta e começa a fazer alimentação normalmente. Eu ouvi esses dias de um profissional em relação a doce, né? Aí falando assim, olha, se você tem muita vontade de comer doce, entre um chocolate, que além do açúcar tem outros componentes, e um doce caseiro, opte pelo doce caseiro. Por exemplo, um doce de abóbora, um doce de melão. É real isso? Realmente o doce caseiro tem um valor calórico menor do que o do chocolate, por causa do cacau, da gordura e outras coisas que tem no chocolate? Na verdade, entre um doce caseiro e um chocolate, porque o problema do chocolate é que a gente não tem cacau no chocolate, a gente tem gordura hidrogenada, né? Então, assim, falar assim, eu vou comer um chocolate. Não, você dá uma olhada, não tem cacau. Então, assim, entre o chocolate, o doce, né, caseiro, eu prefiro o chocolate amargo, né? O chocolate diet, o chocolate que tenha uma proporção legal de cacau. O chocolate amargo tem cacau? O amargo tem cacau. Não tem gordura hidrogenada? Não. Então, assim, é uma diferença bastante grande. Então, assim, Kátia, posso colocar no cardápio depois, no lanche da tarde? Não. Você pode colocar depois de uma grande refeição, ou almoço ou jantar. Por quê? Porque eu estou contando que a pessoa tenha ingerido a fibra, tenha comido a sua salada, os seus legumes, e aí então eu posso colocar esse pedacinho de chocolate como uma sobremesa nessa refeição. Mas ele solto durante o dia, eu não costumo colocar, não. Mas a questão do doce, de composto, doce caseiro, é que as pessoas acreditam que é feito da fruta, né? Mas e a quantidade de açúcar colocado para fazer esse doce? Né? Então, assim, se é uma dieta de restrição, com certeza eu não libero, não. Nem o doce? Não.
Puxa! E aí, como é que fica a questão do suco de laranja? Me perguntaram esses dias também assim, um copo de suco de laranja é extremamente calórico, esse copo grande. É verdade? Sim. É que, na verdade, entre um suco de laranja e você chupar a laranja com o bagaço, é melhor que você chupe com o bagaço, porque você tem a fibra. Quando você toma o suco, você eleva a glicemia rapidamente. Então, para que vai deixar o sangue doce se você pode chupar ela e utilizar a fibra alimentar para o retardo do esvaziamento gástrico e a utilização dessa glicose nas células no corpo todo? Então é por isso que essa questão que o nutricionista insiste tanto para que a gente coma fibra, porque ele ajuda a diminuir o açúcar. Isso, na verdade, além da qualidade dele funcional de melhora do trânsito intestinal, existe também essa questão do retardo do esvaziamento gástrico. Então assim, por que você vai colocar um alimento que ele rapidamente vai ser absorvido? Sendo que você pode colocar um rico em fibra alimentar que faz a barreira do estômago, né, e vagarosamente libera esse açúcar para o sangue. Interessante. E as pessoas acham que o suco de laranja é uma coisa pouco calórica e que pode tomar à vontade, né? É a mesma questão das frutas, como você falou, a questão da banana, a questão da melancia e outras frutas que são calóricas e que o indivíduo não tem esse conhecimento, essa orientação e acaba ingerindo além do que deveria. As pessoas às vezes não entendem por que a gente fala assim, olha, você pode comer 2 fatias de pão integral no lugar de um pão francês. Porque ele único exclusivamente vira açúcar, porque ele é de farinha branca, ele é de trigo. E o pão integral, como ele é rico em fibra integral, ele tem um índice glicêmico menor. Então, enquanto um pão francês tem aproximadamente 138 de índice glicêmico, o pão integral vai ter 68, 70, às vezes varia pelas diversas marcas, né? Interessantíssimo. Bom, nós temos assunto aqui para vários e vários programas, mas infelizmente, Kátia, nosso programa hoje chega ao fim, né? Gostaria imensamente que você voltasse, você sabe que eu já fui obesa e essa conversa me interessa bastante e acredito que interessa a maioria da população, porque a nossa população brasileira, infelizmente, está indo para um lado alimentar bastante crítico, muito complicado, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa para educar, né? Para informar a nossa população. E isso eu vejo por mim, né? Mesmo tendo formação na área de saúde, a gente não tem essa orientação, não tem esse conhecimento, essa prática de olhar o rótulo, de ver o valor calórico, conforme você falou, de tentar identificar que um copo de suco de laranja não é tão ideal quanto a ingestão de uma laranja, né? Então, enfim, o valor calórico dos alimentos. Eu conversei hoje com a Kátia Sari Moura, nutricionista da Universidade, do Centro de Saúde Escola e da Mater Clean, minha colega de trabalho, sobre o tema obesidade. Nos próximos programas estaremos dando continuidade a essa temática com outros convidados. Eu espero você. Até lá!